Esporte Clube chegou a vez. Então, meus amigos, vamos para mais um programa do podcast aqui do Meta Esporte Clube. É hora do capitão, numa sequência em que nós estamos muito mais atentos em tudo, claro. Mas a Série B, para nós, tem sido assunto importante. Vamos falar de outras coisas referentes, é claro, ao futebol brasileiro. Tem muita coisa para ser destacada. Os times que estão jogam Libertadores, jogam Copa do Brasil. Tem que ter elenco, né? Daí o Flamengo ganha um jogo de 1-0, já acho ruim, mas tem que ter elenco para aguentar toda essa parada. E hoje temos uma satisfação enorme aqui, a própria mesa sabe disso, de um convidado especial de todos nós. Eu quero iniciar primeiro com o José Domingos, o bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa, ele está sendo, nesse momento, realizado às 19 horas, o Curitiba joga às 21h30. Pois é. Nós vamos ficar aqui tentando elucidar qual é quem é que vai reinventar esse time do Curitiba, enfim, outros detalhes mais. O Atlético é um assunto constante, mas vamos ficar atentos nesse jogo importante, mas eu acho muito importante, porque eu acredito nesse Novo Horizontino, porque ele não tropeça em casa. O Goiás, Curitiba, ainda acontece isso. Então nós iniciamos o nosso debate, batendo um papo gostoso. Começa com o veterano da mesa, hein? Veterano, né? Olha que eu acho que o Zé é o da escala, né? Eu estou meio próximo ali, mas o Zé... Fala, Zé Domingos. Por isso que é o mestre, né? Está à vontade, Zé Domingos. Temos o capitão e o mestre. Um abraço a você, Hidalgo, um abraço aos companheiros de mesa, um abraço ao senhor, a senhora que estão nos acompanhando. Eu ouço desde os meus inícios de jornadas, lá pelos idos de 1957, na Rádio Clube Paranaense, falar de craque. E tive o prazer enorme de observar, acompanhar craques mesmo. Hoje, muitos jogadores chamados de craques não são craques, são jogadores de futebol. Alguns craques até jogadores modestos, mas chamados de craques, porque tem que se fabricar o craque de qualquer maneira. Mas o detalhe, Hidalgo, é que eu ouvia falar que o craque faz falta no time, que um jogador é a razão maior da equipe, um jogador que faz a base da equipe. E ontem, acompanhando o jogo do Flamengo contra o Internacional, em determinado momento ouvi observações sobre o Flamengo e a citação do Arrascaeta, ausente do jogo, e o narrador e o comentarista dizendo que o craque estava fazendo falta. A verdade é que muitos dizem o craque, um jogador não faz verão, um jogador não decide, mas o craque sempre. Ainda. O craque ainda mesmo que inventem, né? Acho que o craque ainda é ponto decisivo. E o Arrascaeta, todos sabem, é craque. E o Flamengo vai passar por uma fase de entendimento, de acertos, porque o Flamengo está sem o Arrascaeta. O Flamengo está sem o Gerson, que foi embora. Então o Flamengo, no primeiro tempo ontem, ele predominou. Por quê? Porque o Internacional ficou respeitando ao Flamengo. Medo do Flamengo no Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Daí o Flamengo fez 1-0. E no segundo tempo o Internacional precisava do gol. O Internacional avançou as linhas, dominou o jogo e arrisco a dizer... que o Flamengo não tem dois zagueiros que devem ser titulares da seleção. Os zagueiros do Flamengo são sensacionais. Aliás, os dois Léo jogam de muito. O nosso Léo aqui, os dois tá jogando muito. O entrosamento dos dois é sensacional. E daí o Flamengo conseguiu ali se defender. E também o Flamengo fez aquele 1-0. Não fossem os dois zagueiros e este goleiro do Flamengo, bom, né? Este é uma fábula. Rossi. Este é um dos maiores do mundo hoje, eu acho. Fez defesas sensacionais e a reposição de bola deste goleiro, Hidalgo. Ele põe no pé, né? Ele põe no pé. Sabe o que ele faz lembrar? É um lançamento. Sabe o que ele faz lembrar? O Andrada.
Sim, Andrade. é o goleiro argentino, né? Andrada. Ele dava de lado e não Andrada, o goleiro do Vasco. Ele jogava no pé. No pé. dos jogadores. Este goleiro... O Neuer, né, também. Este goleiro do Flamengo lança... Aliás, alguns goleiros da atualidade, eles estão se adaptando bem a essa reposição de jogo, mas esse do Flamengo é perfeito. Ele dificilmente erra, ele faz um lançamento. E o time do Flamengo é entrosado. Agora, no segundo tempo, o Internacional apertou o Flamengo, perdeu por 1-0 e poderia ter empatado e até virado o jogo. O fato, Hidalgo, é que eu crio este quadro. O craque faz falta no time. Não adianta dizer não faz falta. Sim, o craque faz diferença. Faz diferença. Por isso, quem poderá fazer a diferença de hoje no Curitiba frente ao Novo Horizontino? O Josué. O Josué joga demais. Se tiver alguém na frente para acompanhá-lo, o Coritiba tem sim possibilidades em ganhar do Novo Horizontino lá. Ah, mas o Novo Horizontino não perdeu em casa, está invicto. Uma hora claro, a casa cai. Muito bem. Ô Mignon, isso que está falando o Zé, daqui um pouquinho vamos falar sobre as nossas equipes. O Roger é inteligente, foi jogador também. Ele não quis estragar o segundo jogo. O importante do mata-mata é você não estragar o segundo jogo. Se ele toma 3, já vai ali derrotado, tem que inventar alguma coisa, jogar abafando, aí tomar gol e tal. Mas esse é um assunto que a gente descola aqui. A nossa preferência é natural de ver os bons jogadores, excelentes jogadores. Vem daqui um pouquinho aí mais uma convocação. Tudo bem, Mion? Tudo bem, capitão. Olá, torcida Esporte Clube. Não esquece, deixa o seu like, dá o joinha aí, que o nosso canal está decolando, hein, decolando. Um abraço a todos. Os vídeos com 2.000 visualizações, quase 1.000, né? Um mês, né? Bom, eu gostaria de entrar num assunto que é do Curitiba, capitão. Que nós, já no nosso podcast, terceiro, quarto, nós falávamos dos atacantes. Agora toda a mídia está falando do atacante. Então vamos discorrer sobre isso. Quem é o artilheiro da Série B? Pedro Rocha. Joga Remo. Remo. Quem que é o técnico? Antônio Oliveira. Antônio Oliveira. Ele é um técnico ofensivo? Acho que não, aqui ele não fez bom trabalho, nem no Atlético nem no Curitiba. Curitiba. Quem que é o artilheiro, o segundo artilheiro? Anselmo Ramon, do Goiás, fez 7 gols. 10, 7. Ah, mas tá no Goiás, tá. O outro artilheiro com 7 gols. Já sei que a pergunta que você vai fazer. Carlão da Ferroviária de Araraquara, 7 gols. O artilheiro do Curitiba, Coutinho, com 3, sendo que um foi de pênalti. Aí demonstra, claro, aquilo que está sendo feito. E eu tenho mais aqui, hein, capitão. O centroavante do Amazonas está na frente, o centroavante do Atlético está na frente, o Neto... Atlético. Como é o nome do Atlético? É Neto... Berola. Não, Neto Pessoa. Neto Pessoa tem 5 gols, capitão. E o Gustavo jogando pelo Atlético. Quer dizer que... Allan Kardec tem 5 gols. Mion, você falando de centroavante hoje lá no nosso programa de rádio, você falava de um centroavante que foi cogitado pelo Curitiba, mas o Curitiba não o trouxe porque ele é muito velho. E ele já esteve no Curitiba, foi ídolo do Curitiba. Ele foi contratado agora por um clube Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de tá Ribeirão lá embaixo. Quem é esse? O Léo Gamalho. Já fez 2 gols. Não, ele faz gol. Ele faz Se o Curitiba tivesse ele, não poderia estar em outra situação. Ele foi para Ribeirão, nosso convidado Paulo Mosiman, Foguetinho, ele foi para Ribeirão para resolver um problema particular, porque ele jogou já no Botafogo. A diretoria soube, chamou, ele treinou apenas uma partida. Estreou. Um treino e já estreou. Um treino estreou, Gilberto. E fez 2 gols. E venceu o Botafogo por 2-1. Quer dizer que o Curitiba é só defesa. defesa. O Botafogo tem um excelente elenco. O técnico do Botafogo é brilhante. Joga tá lá embaixo. Claro que não. Tá lá embaixo. Então vamos parar de jogar tudo culpa em cima de técnico.
Qual é teu assunto, hein, meu caro Gilberto César? Não sendo o Daí Helma. Porque também não tem culpa, coitado. Anunciaram Muito... que o Odair já estava fora. Exato. Tudo desmentido, né, Gilberto? Mas Claro. como é que vai mandar embora? Não tem tudo mais mentira. técnico no Você Brasil. não tem zagueiro, a culpa é dele. Muito bom dia, boa tarde, capitão, os E boa meus noite. queridos Boa amigos aí, que o time é grande, o nosso grande convidado, Foguetinho, né, que é uma celebridade do meio esportivo, né? Capitão, eu só vou fazer uma menção aqui, o que o Zé colocou, o De craque. jogo de ontem. Do jogo não, de não, ontem. craque. Craque pra mim, vocês viram jogar e eu assisti por vídeo, né? Eu, por acaso Pelé, joguei com alguns deles, Garrincha, né? desse naipe, né? É um excelente jogador, tecnicamente falando. Claro que é, ele tem números a provar. Mas, capitão, eu queria falar sobre eu falo muito sobre o momento tático. Claro, e ontem o Roger foi muito bem contra o É o Flamengo. que o Zé estava falando. Ele é isso. fez uma marcação não abafando. A primeiro tempo? No primeiro e também no segundo, a orientação era não encosta. E não Só tomar... que com o Flamengo, capitão... Pensando no jogo seguinte. Exato, também. Já vou chegar lá. É. Eles não encostavam para evitar qualquer tipo de falta individual, cartão, ele não pode perder ninguém da equipe. Quando o Internacional apenas adiantou a marcação, ele não marcou ainda daquela maneira gaúcha de marcar, que passou, pega. Pega ratão. Ele começou a criar. E evidente também, você falou do Rossi, e do outro lado, o goleiro do Internacional trabalhou e trabalhou muito. No primeiro Por tempo. muito Grande pouco, defesa. foi um Grande. bonito jogo, por muito pouco o Flamengo também não... Ele é titular da seleção uruguaia, não precisa dizer mais nada. Jogou a Copa Exato. do Mundo. E para encerrar o contexto do Mion, não tem um time ofensivo, super time na Série B. Concordo. Todos, é jogo feio, todos têm que defender e Todos. defendem. Todos, se você for olhar, todos jogam com 2 linhas de 4. E por isso que o teu Atlético tá mal assim? Tá pior ainda. Claro. Mas o Atlético fez 27 Não gols. tem defesa. Mas tomou 31, Tomou 31. 32. E se 31. tivesse defesa, então Deixa- era líder. vamos- Era líder. Mas isso, Exatamente. Gilberto, eu falei no último podcast. Se o Atlético tomasse 10, 15 gols a menos do que tomou, que Porque seria o normal, estaria no G4. esse título desse jogador de técnico retranqueiro, isso defensivo, aí. é de gaúcho, mas não é. É de todos os técnicos e é a opção tática de todos os E a treinadores. marcação. né? Não, Ou retranca. segurança. Retranca. Exatamente. Gente, retranca é quando se coloca 2 linhas na frente da área. O Dois Moza. biombos. Eles marcam no campo. No seu campo, Ó. eles começam com meia pressão. Trabalham com a Ganhou de meia 1 a pressão. 0, Mion. Todos vibram como se fosse classificação Claro. para a Champions. Bem. É goleada 1 a 0. Agora nós temos um momento especial para todos nós. Super que especial. gostamos dele. Tem uma Irmão, história né? bonita. Aliás, o Mignon é desse tempo. Lá Sim. atrás, eu Foi lembro. o Foguetinho que me lembro fez o do convite. Dirceu Grezer, que ir saudade. trabalhar com como o eu, Dirceu. que como eu Dias. assistia. Ele teve um laboratório Teve. especial, né? Era uma escolinha, E quem está né? aqui é o famoso Paulo Mosman Foguetinho, que é ao lado do Josias, uma dupla sensacional. Histórica. Está aqui o Paulinho com toda a sua experiência, já viajou o mundo, já entrevistou tudo que tinha que entrevistar, vai dizer o que está fazendo também. Paulinho, que bom. Muito obrigado por estar aqui, viu, Paulinho? Capitão querido, meu amigo José Hidalgo Neto, que tenho tanto carinho e que me ajudou muito no início da carreira, quando tanto o Josias como eu engatinhávamos, né? E com 13 anos de idade, trabalhando com o Dirceu Grezer, primeiro na Rádio Cultura, depois na B2, e um longo período até a enfermidade do Dirceu, na TV Iguaçu, Canal 4, na época a televisão do nosso querido Dr. Paulo Pimentel, pai do nosso prefeito Eduardo, e uma figura maravilhosa que sempre abriu as portas para o futebol e para o nosso esporte, não só na TV Iguaçu. Zé Domingos Borges Teixeira sabe muito bem disso. Opa. Que o Dr. Paulo Trabalhamos lá. ajudou muito com a Tribuna do Paraná, com o Estado do Paraná, Foi uma no época boa, crescimento né? do nosso futebol. Era uma época de simplicidade, né? Eu sempre achei, nosso tempo lá, Era a como era do jogador, rádio, né? vocês, A era era do uma rádio. simplicidade, mas todo mundo E a buscando programação local um objetivo, valorizada, né? que é Fala- muito importante. Me permita, hoje pela manhã nós comentávamos sobre isto. Antigamente, nós, repórteres,
tínhamos acesso aos clubes, íamos aos treinamentos, permitiam entrada nos vestiários, após os jogos, entrevistas nos vestiários, o jogador ainda estava no chuveiro, nós íamos entrevistar. Isso no jogo, mas treinamento também. Treinamento, Então era obrigado a assistir era uma coletivo. abertura total. Nós éramos repórteres mesmo. Hoje, o repórter, ele chega no início do treinamento, entrevista quem a assessoria de imprensa determina, não pode entrevistar mais ninguém, termina o treinamento, também entrevista indicada, ele não assiste o treinamento. Então, como você, repórter, pode pontuar exatamente uma equipe para passar as informações ao comentarista? Não tem, acabaram com a imprensa, com a reportagem esportiva. Frescura, né? E o Paulo Mosiman viveu esse momento. Não, Ele no foi tempo do junto Paulo, o com seu tempo. o Josias cobrindo o nosso clube, o Ferroviário, depois Colorado, ele e o Coritiba. Cada repórter num clube e Aí todos sabia nós tudo. tínhamos acesso. Vocês viviam a busca do furo de Tinha. reportagem. Exatamente. Hein, Paulinho? O repórter estava lá e dava o furo de reportagem. Eu tenho uma outra opinião a respeito, Zé. Eu vou completar meu raciocínio. Desculpe te interromper também, Foguetinho. O futebol mudou, hoje é um grande negócio. A exposição, tem momentos que você pode dar exposição. Eu estou olhando da simplicidade que era no momento que o futebol brasileiro era campeão do mundo. Mas não dá mais. Mas nós estamos falando no tempo de Paulinho. Isso é bonito, então, claro. Nós estamos falando do Mion, talento. Zé, a cobertura que era feita, eu lembro, o repórter dava furo de reportagem e não dava para outro companheiro. Era uma guerra, é bacana. É o mesmo nome. Esse é o mesmo saiu? nome, Paulo César Timon. Será do Paulinho. Sim. Eu não esqueço nunca, eram 23 horas, uma sexta-feira, um frio tremendo em Curitiba, chovendo. Nós chegamos à Vila Capanema, trazendo o novo treinador do Paraná Clube. Daqui a pouco, o porteiro, quando abriu, disse: "O senhor me desculpe, mas ele estava aqui fora com frio tremendo, ele pediu para entrar. Tem um amigo seu aí dentro." Quem era? O Paulo César Timon. Como é que eu ia negar que o treinador estava contratado? Como é que eu vou tirar a força de um repórter que estava lá trabalhando, fuçando, como se diz na gíria? Então os repórteres, Mion, tinham essa liberdade, Gilberto. Eles iam atrás da notícia e tinham a cobertura. Hoje está uma dificuldade tremenda. Sabe por que esse assunto concordo com você que tem que ter cobertura. Hoje investimentos são muito grandes, é tudo diferente. Mas eu acho que os excessos estão por demais. Esse assunto surgiu, hoje, na Rádio Cultura, pela seguinte, Capitão Hidalgo: estão descendo o cacete no Mozart, porque não convoca o Fráquia, certo? O problema é que o Caio Mateus e o Fráquia têm problemas extra-campo. Quer dizer, eu falo sem saber, né? Não tem o noticiário. Essa é a fonte que eu tenho dentro do Curitiba, diz que o Fráquia e o Caio Mateus, esse que apanhou num botequinho aí, certo? Tem problema extra-campo. E o Mozart não admite isso. Então, como a gente não tem acesso ao noticiário, você tem que buscar a fonte. Agora, será que é verdade isso? Eu acho que é, porque é uma pessoa que eu penso que o Mozart tem total autonomia. Claro. Ele tem. Faz o que quer. Não, porque e eu tomaria, como treinador, não sou, né? Mas eu faria a mesma coisa. Exatamente. Mas olha, o Foguetinho é daquele tempo, sim, de entrar no vestiário, acabava o jogo todo. Nas viagens, Zé, você foi diretor, também viu isso, liberava para a imprensa que viajava com dificuldades. Entrava na concentração. É pecado conversar com o jogador. Entrava na concentração. Mas as emissoras de rádio tinham dificuldades, né? Então mandava um repórter com o locutor, às vezes o comentarista não iria. Acompanhava a delegação muitas Acompanhava, ia para o hotel, ia nos quartos para fazer entrevista. Era uma simplicidade, né, Foguete? Hein, Foguete, se você chegasse no jornal e não soubesse o resultado do coletivo, capitão, era demitido. Não, o coletivo tinha 300 pessoas numa Você tinha que assistir e dizer quem marcou gol, escalação do titular e do reserva, né, Paulinho? A torcida ia no campo para ver se sabia quem ia jogar. Anotava o principal, o provável time que iria jogar a próxima partida, né? E também o time suplente. E quem marcava gol. Hein? E muitas vezes, né, o técnico pescava ali do time suplente um jogador que
era pouco conhecido, que tinha tido poucas oportunidades, e esse cara vinha para o time principal. Eu só queria, antes de seguir no nosso bate-papo, já falei de você, Hidalgo, que tem um carinho enorme, falei do Zé Domingos, quero falar do meu amigo Carlos Mion. Fomos colegas do curso de comunicação social polivalente. Isso. Jornalismo, relações públicas, e publicidade, preparado, propaganda, né? Por editoração. Por isso que vocês jogando estão aqui, no Barça, né, Capita? Vocês não estão jogando no Real Madrid, vocês fazem né? parte já do cast. Então, o que aconteceu comigo e com o Mion, que a gente era amigo, frequentávamos os mesmos corredores, as E não mesmas era, salas não era fácil da PUC, entrar né? no meio de reportagem, não. Nós tínhamos grandes repórteres. Nós. E nesse vamos falar caminho a tem verdade. a Rádio Clube Paranaense nessa Quando- história, né, Foguete? Quando tínhamos o treinamento, quando eu estava no Curitiba, nas categorias de base, todo mundo queria passar perto dele, assim, Claro, que ele nós era corríamos na mas não pista, tenha dúvida. quando tinha a pista, e antes de começar o coletivo, A torcida- a gente passava do lado, um foguetinho, queria pra sobrar uma foto, aparecer. Olha, tá alguma vendo? coisa. Você dá uma coisa bacana. Tinha torcedor, ouvinte que gostava do repórter. Claro. Ele não falava nem do comentarista, nada. Ele gostava do repórter que não furava. Era uma dava marca. notícia. Hoje, para saber, meu Deus, uma vergonha. Sim. Ninguém sabe. Mas é Não, só uma concluindo- escola que nós estamos trazendo dentro dessa simplicidade da comunicação. Só concluindo daí o Mion, a gente era amigo, ele já estava no meio, e daí eu recebi um convite, um pouco antes de você e o saudoso Lombardi Júnior assumirem o comando do futebol da B2, estava lá numa equipe, e fui para uma equipe liderada pelo Carneiro Neto, que além de narrador, era o diretor da rádio. Diretor-geral. Isso lá da por Clube Paranaense. 78, 1978. Estava lá. Aí eu recebi um convite do Munir Caluf, do Carneiro, para ser repórter. Foi minha primeira oportunidade como repórter de campo, de fazer as jornadas esportivas, e eu numa achei B2, legal. né, Foguete? Isso. E daí você guri. o Dirceu me pediu, dentro daquele jeitinho dele, cara maravilhoso, uma saudade sempre imensa. Aproveitando essa conversa toda, os repórteres, quando vocês iniciaram, grandes repórteres, né? Grandes, se a gente lembrar. Grande Mário Henrique, que Mário grande em Henrique, todos os J. sentidos. Agostinho, Edson Militão, Luiz, Augusto Mafuz, Luiz Augusto Josias, Xavier também era Danilo repórter. Ávila, Danilo Nossa Ávila. senhora, só fera. o Edson É só foi fera. citado. Pereirinha, Então, Coisa da Silva. Pereirinha, Pereirinha já veio depois. veio depois, como Sidney Teve o Campos, veio Norberto depois. Trevisan. Norberto, Norberto Trevisan. Tinha o Augusto Biro. Reis, que foi lá pro norte do Paraná, também era um grande Meu Deus do repórter. O melhor de todos que apareceu por aqui. Foi o Isso no J. meu entender. Pedro. João Pedro Correia, o J. J. Pedro, que Tá trabalhou bem comigo lembrado. lá em Pedro. Blumenau. Bem lembrado. J. Pedro, a equipe da Independência tinha ouvido e trouxe a dedo os repórteres. O João Pedro Correia, que ele conheceu lá em Blumenau, o Edson Luiz, que era da Rádio Cultura, o Danilo Dávila, que ele conheceu em Blumenau também, e tinha um quarto repórter que era muito bom também na Rádio Independência. Era uma equipe de repórteres sensacionais, uma equipe que marcou época no rádio esportivo paranaense. Tivemos grandes equipes não esportivas esquecer do Eu quero Nestor Batista Nestor também. Nestor né? Batista, Eu quero esse era da citar dois Guaiacá, aqui que né? você não pode Nestor esquecer Batista, também. hein? Eduvaldo Brasil. Durval Brasil. Monteiro, Brasil. Durval do Monteiro, Brasil. um Durval. grande repórter, Então, Eduvaldo Brasil. eu quero Costa Lima, Jerônimo quero Costa dizer Lima, da galera que, que está fez nos história. ouvindo, permita um pouquinho de saudosismo, vale a pena. Vale, Até para a vale, gente claro ter que o vale. efeito natural das críticas que fazemos, do distanciamento do próprio clube Teve para aquele menino que se formou em os Direito, profissionais. trabalhou na Independência e trabalhou na Guaracá, o Rudy Oliveira. Bagatini, não. Era- Não, Bagatini era... Não, era Bagatini era Disque apresentador, jockey, essa disque repórter jockey. esportivo, ele se formou em Direito, foi para Santa Catarina, mas era muito bom repórter Vai lá, também. Giba. O repórter naquela época, ele era amigo do jogador. Exato. Hoje não mais. O Foguetinho. Porque não tem acesso ao jogador. Não, mas é Não pro tem foguetinho acesso. também, né? O Antigamente Foguetinho. se conversava com o jogador durante o treinamento, na viu? saída do vestiário, na entrada do Foguetinho, vestiário. Josias. Aquele rapaz que está em Goiânia, Armindo de Oliveira. Armindo. Eles vinham em casa quando eu era jogador. E tem um detalhe. Eles iam fazer entrevista em casa. A gente cultivava uma amizade, né, Paulo?
Só que existia um respeito. Não escalava. Jamais um jogador chegava para mim e disse: olha, você me criticou. Ele chegava para mim e dizia. Eu lembro o Gardel várias vezes, e eu, pô, Gardel, você com essa altura toda tal, e falava na televisão, ele chegava: pô, você tem razão, sabe? Eu os repórteres. Quer dizer, existia esse diálogo diálogo de alto nível. Mas a inteligência do repórter na época era mesmo assim, tá junto com. Aí eles contavam alguma coisa. Porque respeitavam. Eu vou dar mão à palmatória. Eles eram melhores formados. Eles eram mais preparados do que são hoje os jovens. Vivência. Pode ser. Aí que tá Talvez vivendo. pela própria liberdade que o repórter tinha, ele se destacava mais. Porque ele podia fazer uma entrevista especial, ele podia levantar um tema muito bom, talvez se usava muito a expressão transparência, bombástico, de fazer uma pergunta, o técnico pedir demissão no microfone, essas coisas aconteciam. Hoje não acontece pela sistemática, a dinâmica toda ela mudou. Então, falei sobre o Mignon, né, que isso também fortaleceu muito a nossa amizade, as nossas famílias já eram amigas. Também, né, Mignon? Exatamente. E quero também fazer uma citação ao Gilberto César, né? Que também personagem aí que surgiu do futebol, que hoje está aqui como muitas outras pessoas, ganhando um espaço, falando de bola, falando de futebol, e quero também, assim, de coração, saudar e louvar, principalmente, essa disposição do capitão José Hidalgo Neto, de estar no rádio, de estar agora num podcast de sucesso no Meta Sport Clube, né? Tá me lembrando que muita gente se acomoda, não quer mais se incomodar, obrigado, e você continua aí na luta, porque você, quando jogava, se não fosse jogador, seria bola. No rádio e na comunicação, se você não fosse esse comentarista maravilhoso, aplaudido, que todo mundo para ouvir, você seria um microfone, capitão, ou uma câmera de televisão. Muito obrigado. Você tem uma identidade muito grande com a comunicação no esporte, e um cara que tem um coração, uma alma boa, você consegue... O rei da oportunidade. Agora, dar oportunidade para as pessoas. Laboratório. E consegue levar, assim, as coisas num espírito muito elogiável. Eu sou fã e um do dia capitão. desse, essa onda de reinventar veio agora com Moza. O cidadão escreveu: Hidalgo, que coisa, eu te parabenizo, você não para, você está sempre se reinventando, por causa do livro e tal, né? Sim. Aliás, no livro, eu fiz questão de dizer, o livro foi o seguinte: eu agradecendo a tudo, das pessoas que conviveram comigo. Claro. Ninguém é campeão sozinho, né, Zé? Ninguém é campeão, né, Giba? Tem que ter a coletividade. E eu trabalhei com grandes profissionais também na comunicação. Então, e agora veio o Moza reinventando, né? Eu quero reinventar, sei lá se ele vai pôr um meia para a ponta esquerda, como naquela época de vez em quando tinha. Mas ele tem que reinventar mesmo, né, Hidalgo? Não, eu não tenho dúvida. Que ele falou, o Coritiba, o Mion abordou há pouco, o Coritiba está a 5 jogos. 5 jogos. Sem vencer. Venceu, não, venceu agora o Vila, né? Venceu um. Venceu só um. Só um. Em 5 jogos... Empatou 3 e perdeu um. Esse empate não foi legal. Novo Horizontino também, é a mesma coisa. Mesma ganhou situação um, empatou 3 e perdeu um. Não esqueçam do reforço da dificuldade que teremos agora neste turno, né? Eu quero levantar, só um pergunta. Agora vem a parte decisiva da competição, não é? Mas a pontuação feita por Goiás, por Coritiba, por Novo Horizontino no primeiro turno e a Chapecoense encostando, essas equipes passam, evidentemente, a ser adversários perigosíssimos. Todos vão querer ganhar dessas equipes. Só a então, Chapecoense precisam estar muito preparados esses times para manterem as posições primeiras. Mas acredito com toda a sinceridade que Goiás, Coritiba, Novo Horizontino são seríssimos candidatos. Acredito que Goiás, Novo Horizontino e Coritiba irão subir. Eu não terei receio de dizer, se o Coritiba ganhar do Novo Horizontino, eu vou falar isso daí do Coritiba. E tem um eu estou só esperando o momento. Tá aqui, ó. Capitão, não vou falar mais do que isso. O Curitiba oscilou, Goiás oscilou, Novo Horizonte, Cuiabá, todo mundo. O único que do G4 eu tô falando, né? O único foi a Chapecoense.
que Ganhou 3 ele jogos e empatou 2. mostrou que tem um bom time, hein? Então, Contrataram bons A jogadores. Chape, ela Nos últimos começou 5 mal, jogos. claudicante, e depois, Mudança gradativamente, de treinador. foi subindo, né? Eu quero aproveitar o Foguetinho ainda um pouco mais, porque o Foguetinho trabalhou no Curitiba há tempos aí, antes de chegar a SAF, e ele viu todo essa negociação, quer dizer, ele fez o Foguetinho, na verdade, fez um grande trabalho de aproximação com a imprensa, coisa que não tinha. Ele fez isso daí. Fez mesmo. Ele fez essa aproximação, convidando a todos nós. Foi muito bacana a presença do Foguetinho. E ele trabalhava com aquela última direção do Curitiba, quando fizeram o acordo. Foi um momento delicado, né? Que ninguém sabia o que poderia acontecer, e você estava nessa, né, Paulinho? Eu sempre tive, assim, uma amizade muito grande com o Renato Folador e com a sua família, inclusive com o saudoso pai também, né? O Renatinho, que usava o mesmo nome, que foi um craque do Curitiba nos anos 50. Ponta e um esquerda. Ser humano Ponta maravilhoso esquerda, também, craque. ponta esquerda. Que Meu amigo, que nem o grande Renato, amigo. tinha o Paulinho, Engenheiro. que era um Paulinho. volante que tinha muita garra e tinha técnica também. Eles todos oriundos, os mais antigos, os saudosistas vão lembrar do moleque do Batel. Juventus. Do Juventus, que revelava Moradores de lá, jovens, o Renatinho né? começou no Juventus, do Renatinho velho, o pai, que foi muito amigo meu, era engenheiro agrônomo, trabalhou na Secretaria de Agricultura. Da Agricultura, isso. E o Renatinho foi do Juventus, o Paulinho, o Renatinho Forador, central. O Paulinho foi matéria nacional quando o Curitiba ganhou do Internacional. Fez o gol, e carequinha. ele anulou o Paulo Ele é do- Roberto ele é- Falcão. ele é do meu tempo, ele é do meu tempo. Ele Ele é anulou garoto. o Falcão e foi matéria nacional. Paulinho. O Paulinho. Ele um fez o gol garoto, contra o Internacional. Ele não- eu gol. acho que ele fez o gol Fez e o gol. anulou o Anulou. Falcão. Jogava Foi muito, Paulo. matéria nacional. Deixa eu fazer uma pergunta. Muito bom volante. Foi uma pena perdermos o Renatinho. O primeiro jogo Sim. dele profissional, Mas ele a não história, jogou, ele foi capitão, comigo para Belém, foi o primeiro dia, a primeira vez que ele foi relacionado, e ele ficou comigo no quarto em Belém, começou ali. Agora eu aprender, faço-lhe né? uma pergunta. Foi um drama a perda do Renatinho. Foi. Você acha que não teria SAF se ele continuasse no clube? Uma Paulinho, pergunta. Antes de você responder, quero fazer ainda uma referência com relação ao Renatinho. O Renatinho Folador, o filho, este menino tinha uma visão administrativa extraordinária. Eu tive a oportunidade em tê-lo como jogador no Ipiranga do futebol amador, e nós conversávamos seguidamente. E ele falava sobre previdência social como poucos. Um entendedor desse Mas assunto. ele estudou em e um entendedor Barcelona. de administração. Consultor Por isso da CBN. eu tinha uma Sério, uma né? confiança tremenda que o Renatinho seria um dos mais históricos E eu também. presidentes da história do Curitiba. Ele Eu ia também. revolucionar a administração do Curitiba Eu tenho a sua certeza. visão. Não, Mas, ele infelizmente, escuta, ele as trabalhou, coisas da vida, né? Ele trabalhou em Itaipu, as Não, ações ele é da um Itaipu. senhor. Peraí. Então, eu Não. conversava seguido com ele. Cara eu sério. aprendi muito com o Renatinho, um administrador sensacional e apaixonado O pelo Renatinho- rádio. Né? Ele não sabia ficar longe do rádio. O Renatinho, Zé Domingos e amigos e aqueles que nos acompanham, o Renatinho foi ungido ao primeiro escalão do secretariado, nada mais, nada menos do que do nosso saudoso Jaime Lerner, coxa branca, por sinal. E Ele era chamado o Renato, para falar como, sobre, como né? secretário de Previdência do governo do Estado, chamou a atenção do Brasil inteiro Não, e ele teve por em uma Brasília- questão política de alguma acomodação presidencial. Ele não foi ministro da Previdência. Exatamente. Renato era o cara que mais entendia Ele foi chamado de Brasília Previdência para no fazer, Paraná é. e um Era dos pra que mais ser ministro, entendia que o no Foguetinho Brasil. tá falando. Era para ter sido ministro. Daí o que aconteceu? Injunções políticas tiraram ele. Foi por injunções políticas e não foi Não, a bola ali- da vez. Estava para ser anunciado como ministro da Previdência do Brasil. O Renato, ele trabalhou também durante muito tempo com o Joel Manucelli, cuidando da Previdência Paraná privada do Paraná. Joel. Ficava ali no... Tava no na CCI? Comendadora, não, na Comendadora Araújo. Comendador. Ficava na Comendadora Araújo. Eu trabalhava na Rádio CBN e tinha uma previdência. Então fui um dia tratar de assuntos e a porta do Renato, que era o chefe do setor, da divisão ali de previdência, estava aberta. Quando ele me viu, pediu para eu ir na sala dele. Isso deve ter sido assim, se a memória não me trai, em torno de 2010, 2011. Eles, senta aqui, vamos tomar um café, eu quero que você me dê uma palavra. Sabe o quanto eu e minha família gostamos de você.
eu vou ser candidato e vou ser presidente do Curitiba. Ele tinha esse sonho. Você me ajuda? E vai estar comigo? Se vê. E nunca esqueceu. Daí quando surgiu o nome do Renato para ser candidato à presidência pelo Curitiba Ideal, o Renato impôs uma condição para um amigo dele, que é meu amigo também, de muitos anos, cujo pai jogou, inclusive, nos amadores do Curitiba. Estou falando do Juarez Moraes e Silva, que acabou depois assumindo no lugar do Renato. E por quê que o Juarez foi personagem fundamental ali? Porque o Renato, eles eram compadres. Acho que foi até em Morretes, na casa do Renato, que o Renato falou: eu vou ser candidato à presidência do Curitiba só se você for o meu primeiro vice. Parece que ele estava prevendo que tinha alguma coisa para acontecer na vida dele, e ele precisava ter o Juarez como vice, do lado dele como vice, né? E o Juarez topou. Agora, então, só para ver esse encaminhamento, inclusive antes das eleições ele fez uma ligação para mim e queria que eu desse o apoio, naturalmente, fizemos, por conhecê-lo. Mas você acha, com o Juarez, que é uma bela figura humana também, que você me apresentou, você entende que mesmo naquelas dificuldades nós não teríamos SAF no Curitiba? Teria. Com toda certeza. Porque sabe o que acontecia? O Juarez era o guru do Renato. O Renato não fazia praticamente nada. Não, porque ele era sem diretor trocar do uma Porto, ideia né? Ele era do Juarez. Porto, né? De Paranaguá. Sim, ele foi o do privado, do seríssimo. Do Salomão Soifer. Central, agora me foge o nome, que a idade a gente esquece algumas coisas, mas ele foi o CEO durante anos, fez grandes negócios para o Salomão, e um cara extremamente inteligente. O Juarez, quando ele despontou lá naquela época, lá do PDS estudantil, da Arena Estudantil, ele era menino dos olhos do Ney Braga. Sim, verdade. E o Ney Braga não era uma pessoa fácil de se relacionar. A altura para escolher a dedo os assessores, ele chamou o Juarez, e o Juarez fez uma carreira na vida pública, na Secretaria de Administração, com Wilson Deconto e tal, grandes personalidades da política do Paraná. Depois ele foi para a iniciativa privada, trabalhou com bolsa de mercadorias. Valores. Mercadorias, vendia grãos e tal, e daí se aproximou de Paranaguá, foi diretor do Porto Estatal de Paranaguá também. Você está falando da composição daquela diretoria. Isso, daí o que aconteceu? O Curitiba, historicamente, sempre deveu para todo mundo. Você jogou na época de ouro do Curitiba e era uma dificuldade. Eu sei até de um jogador, que é nosso amigo, que a diretoria antiga do Curitiba, que jogou com você nos anos 70, registrou registrou, dá para dizer, a carteira profissional do jogador. E nunca depositou fundo de garantia. E quando eu estava no Curitiba, esse jogador, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, queria ver como é que estava o fundo de garantia. Um que foi lá e conseguiu tirar foi o Hermes, que também me procurou pela amizade. Eu levei até os departamentos competentes e ele conseguiu fazer 2 saques do FGTS. Acho que eu entrei nessa parada aí, depois de 40 anos, eu entrei nessa balada aí. Ser jovem ou não tá pagava não, aqui é aposentadoria. Pegaram a carteira profissional dele e não registraram. Então, quer dizer, não tinha nada. Tinha a carteira profissional, tinha lá um carimbo, mas não depositaram nada. Então, por esse tipo de história que foi se sucedendo, entrava presidente, saía presidente, corrente política. Alguém tinha que pagar, política, né? Ficaram as dívidas. Aí o Juarez tinha uma consciência, como o Renato, eu tenho convicção, também tinha. O Curitiba precisa acertar a vida financeira, precisa acertar a casa. E só tem uma maneira: fazer a RJ, recuperação judicial, o que muitos clubes estão fazendo. Você acha que por isso que entrou a SAF? Não, daí o primeiro passo era sanear, vamos dizer, o clube, acertar para todo mundo. Tinha gente que não sabia que tinha dívida. E onde tinha esse dinheiro? Onde estava esse dinheiro? Esse dinheiro não existia. Não, aliás, eles entraram, teve diretor que pôs um dinheiro para respirar. Francisco Araújo, por exemplo, Chico Araújo, ele colocou dinheiro e não ia cobrar. Quando levantaram as dívidas, para quem o Curitiba devia, apareceu nesse documento da recuperação judicial. Aí o Curitiba planejou a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Eu acho que até aí, ponto. O clube fez um contrato, amarrou bem, mas vendeu 90%
da agremiação do futebol e ficaram 10%, que tem uma outra diretoria aí. O que aconteceu daí? A escolha foi errada daquele pessoal lá ligado ao Justo, que continua aí, principalmente no CEO que eles inventaram, que veio do Rio Grande do Sul, ignorante, Carlos Amodeu, péssimo no relacionamento, e que se socorreu, entre aspas, de profissionais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, não quis ninguém. Ligado ao Curitiba. Esse CEO que tinha um empresário com 9 jogadores no clube, né? Depois me lembra disso que eu quero. Estou olhando. Ele afastou todo o pessoal da casa, o pessoal identificado, idealista do Curitiba. Exemplo do Paulo Mosiman. Este cidadão, ele quis trazer o time dele para ele comandar. Ele está no Vasco. Não ter defensor do clube nenhum. Eu quero fazer um enfoque depois. Ele é o CEO do Vasco. Eu não sei, esses camaradas, eles conseguem empregos. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Tem um que foi presidente do Paraná, continua empregado no futebol até hoje, enterrou o Paraná. Eu fiz ontem a respeito do Chief Executive Officer, que é o tal do CEO. Eu quero falar daqui um pouquinho. Não podemos esquecer do Atlético. Claro. Ninguém está esquecendo do Atlético aqui. Não. Trouxemos o Foguetinho, que tem o histórico Foguetinho. É importante saber a importância que nós estamos dando àqueles que estão nos ouvindo não é saudosismo. Cada um conta a sua história. Eu sempre falo isso, cada um conta a sua história. E que esses que estão hoje façam a história. Quem não tem... E me permita uma coisa, que eu acho importante colocar. Eu tenho grandes amigos no Atlético. E me dou muito bem com o Mário Celso Petralha, que quase não se dá com ninguém de imprensa. Tenho uma boa relação com ele. Fui amigo de muitos ex-presidentes do Atlético, a começar pelo Dr. Lauro Rego Barros, quando eu era menino. A porta era aberta, né? Hein? O Lauro é uma figura notável, sensacional. Vou falar com o Giba, que nesse tempo ele jogava. Carleto. O Atlético, quando nós estava inaugurando o CT, que é espetacular, não sei se tem algum melhor. Eu tive em San Siro, tive lá no Inter, no Milan, não tem igual o Atlético. É um dos melhores do mundo, é verdade. Não tem igual o Atlético. Aí, um local que o Curitiba descobriu, sabia? Curitiba concentrava lá na estância Papa João 23, que é o conselho da nos época, anos 80. O conselho da época não quis comprar. Não quis comprar e o Evangelino sempre tinha um problema. Agora vamos falar do Atlético. Até o Giba sabe muito do Atlético. Né? Não economize o que você sabe, que o torcedor agora quer viver o momento. Dessa época que o Foguetinho está falando, da estância, a grande negociação que foi feita no Atlético foi o Mário Celso Petralha que fez essa negociação. Indiscutivelmente. Ele foi por mais de uma década. Por quem? Emerson Leão. É o que fala que foi o Leão que... Quem fez a intermediação que ajudou o Curitiba a ter... Começou lá do lado de São José dos Pinhais. Jaime Lerner. Sim, ali na boneca do Iguaçu, o Pavoc primeiro. Pavoc, tinha o Pavoc lá que começou tudo. E daí o Curitiba veio para este CT novo, né? O Atlético foi para esse CT novo, comprou. Entregou o Pavoc, o Atlético entregou o Pavoc e comprou lá. Curitiba não quis mesmo. O Arion. Era uma briga. O Arion. Zé, isso eu vou longe. É que eu não quero falar do Atlético agora. O Pavoc era do Arion Cornelson. É o Arion. De presidente. Eu conheço bem essa história. Aí entrou o Jaime Lerner no meio, era governador do estado, devia favores de campanha para o Mário Celso Petralha. Sim, foi fizeram uma né? composição e daí Aníbal Cury, jogada política. O Atlético comprou lá, onde hoje está este CT exemplar para o mundo. Eu vou dizer uma coisa para quem está nos ouvindo aqui. É difícil você ouvir isso em qualquer tipo de programa. É difícil, tá? Mas, Giba, você foi um atleta, foi profissional, viveu dificuldades no time lá no clube. É bom dizer que o Jaime era coxa branca, hein? Sempre. Mas ajudou o Atlético. O Atlético nunca pode reclamar do Jaime Lerner. Ele ajudou muito o Atlético. 3 anos eu levei a faixa de campeão para a prefeitura no peito dele. Do Atlético. Vamos falar do Atlético agora, que é o que interessa nesse momento. Você veja o dinamismo do futebol, né, capitão? 4-2. 4-2. Falando de gestão, por mais de uma década, ele foi modelo de gestão. O Mário Celso Petralha, ele construiu toda a história, ninguém é perfeito.
eu dou a mão à palmatória nos meus comentários, eu sempre conduzo numa situação de enaltecer o trabalho dele pela enfermidade aqui dele. Pera um pouquinho, aqui ninguém vai dizer o contrário. Mas o momento é que diz, o momento agora. o grande problema que teve o Atlético nesses últimos 2 anos foi a enfermidade dele, que delegar já é difícil, e você delegar à distância e ele adoecendo... Mas poderia até ter entregue. Essa é a dúvida da galera. E depois, esse estágio que ele está vivendo. Eu pergunto para você. Se há salvação? Você acha que o Atlético, o Mário, a pretensão dele, ele hoje é presidente, né? De ser o dono de tudo. Ele vai cacifar, já tem uma SAF... Ele não vai entregar para ninguém isso daí ou não? Não, ele nunca assumiu a situação de ser proprietário. E eu, como todos sabem, a minha paixão futebolística, eu agradeço ele por existir e ser dono. O Atlético... Ninguém discute. Rapidamente, o Curitiba matou o Atlético com a unha há 20 anos, 2 décadas. Pelo estádio. Diziam que o estádio fazia diferença. Exato, ele construiu tudo, foi tudo, fez tudo. Agora, não se esqueçam do seguinte, ele pode ter os defeitos dele, com as vaidades dele, ele é muito visionário. Essa história da SAF, ele já aventou a possibilidade dos 2 grandes bancos americanos. Vamos falar que ele é macro. Ele é macro. Ele é macro, ele pensa grande, eu sei disso. Tempo dele. Então, essa situação da SAF, do Atlético, ele jamais vai vender mais de 50%. Ele não vai fazer. Não vai abrir mão. Não abre. Por mais que tenha caixa, por mais que ele não... A gente sabe qual é a filosofia de trabalho dele. Ele faz até 51 com 49 ou não? Oi? 51 49 ele faz? Olha, capaz. Mas é o que ele procura. Mas só que ele nunca vai abrir mão e ele é o presidente vitalício da entidade. Mas, capitão, antes que fuja o meu raciocínio, tudo é possível no futebol pelo dinamismo que é o futebol. Perfeito. E o Atlético conseguir uma sequência de 3 vitórias, o discurso já muda um pouco. Só que o futebol, como ele é dinâmico, vive-se o momento. E o momento é resultado, a palavra mágica do futebol, e o Atlético não está tendo. Tem esse momento de estar mal na classificação, me parece que a Liga que punha dinheiro não quis continuar mais, até porque enfraqueceu, estava enfraquecido. Ele foi o grande percursor, digamos assim. No caso espécie, Mignon e Zé, no caso espécie, quieto, o Mário está quieto. O que ele está pensando? Em momento de crise, falar pode dar problema. Eu não sei se ele não. Será que ele está contente com esse momento? Ele tem consciência, né? Capitão. Mas está muito quieto, ninguém chega nele. Eu acho. Às vezes ele acha que vai permanecer esse ano nessa série, não vai investir mais. Tentou, né? Mas ele fez uma reunião, né? Ainda. Uma reunião grande, mas ele, ele está contratando, capitão. Mas ele tem chance ainda, porque faltam 17 rodadas, claro. Tem que ganhar 12. Claro, agora tem que ganhar tudo tem isso. Ganhar tudo. Do jeito como está ganhando. Os são muito grandes. É dúvida. Estão na frente do Atlético? 12. Você acha possível... Mas ganha 3, 4 jogos, vai pro bloco de cima. Mas aí, Foguete, o problema é o seguinte, os outros também têm que perder. Digamos... Quando um ganha, o tem 41, Atlético mas digamos que ele vá nessa balada de perde e ganha e fique, capitão, fique no meio da tabela. Você acredita que ele pode galgar de fase na Copa do Brasil? Ele vai, por que não? Talvez. Você está lembrando? O Corinthians não vai ter o Depay nesse primeiro jogo. O Corinthians está vivendo uma balbúrdia que não é. Não teria adversário melhor. Eu trabalhei nesse jogo. Fez uma cirurgia de hérnia ontem. Exatamente, fez uma cirurgia. Tirando já esses dois. Eu trabalhei nesse jogo, Juventude e Corinthians. Lamentável a atuação do Corinthians. Horrível. Lamentável a atuação. Eles deram força a um time que estava em 19º lugar.
a briga administrativa está atingindo o campo. E esse rapaz ganha 3 milhões, o Depay ganha 3 milhões, tem gente lá que ganha 100 conto. Está tudo errado no Corinthians. Agora está pagando o preço da má administração de lá do senhor André Sanches. Seria e outras coisas mais, o maior feito da história atleticana. Mas ele se já ele fez. conseguisse, Não, mas ele né? já fez com o São Paulo. Para mim Sim, foi uma fez. surpresa agradável. Ele tem vice-campeonato, tem um título da Copa do e Brasil. tem mais, hein? Não, Só tá, não tem. Não, o é nome surpresa certo. de Não que o tá- Atlético superar o Corinthians. Agora tem um detalhe, tem que matar em casa, nesse primeiro O jogo primeiro é Porque dele. no segundo, Aí Yuri complica. voltou, Depay voltou, e lá na arena, lá no Itaquera, aí Não, lá eu entendo. tem que ganhar aqui. Mas e aqui ganhar bem. você está motivado para a Copa do Brasil, onde toma o troco. Quer dizer, o O Atlético vai ganhar um principal dinheiro e que não nas ganha. preleções É isso aí, não isso. do treinador, dos dirigentes atleticanos. Mas o que eles assusta- evidenciam isso, capitão. Zé, o que é assusta, dinheiro. espera, o que assusta é ganhar 2-0. Perde de 4-2. Não foi Espera um um pouquinho, jogo. assusta. Foi 5 jogos assim, capitão. É, a defesa Não é? falha muito. Agora, você falou que o Atlético está contratando, vem reforço? Para que posição, Mas não vem como é que atacante. É, Mais atacante? meio campo com 21 anos, né? é? Um volante, não é? Meio, um volante. meia. Volante precisa. É. E Vem lateral, vem zagueiro. Tem Tem mais um volante dois. que eu ouvi falar que o Mais Atlético dois. está trazendo. Aí sim, aí sim. mas só isso não. O que precisa ele é achar um encaixe defensivo. Viu, Paulinho? E é difícil, porque o os jogadores Atlético são fracos. seguiu. São fracos os jogadores do Mas a Atlético. bola não é só Pelé, rebater? Léo Pelé, Não deu encaixe. O Atlético são seguiu fracos a cartilha mesmo. do Abrão, Curitiba. São fracos. O problema era a contrataram defesa o e jogador contrataram o volante. Aguirre, não é? Contrataram o Aguirre, veio, fez a primeira partida, todos se impressionaram, muito bom, agora o Atlético vai acertar a Mas, defesa. Na rodada Zé, seguinte nós os jogadores já falamos- não atuam mais, nós- foi para o nós DM falamos- e dizem que é uma contusão crônica. Você fez um início falando de craque, se esquece. Será que é? Você acha que um jogador hoje, mesmo sendo craque, ele arruma essa parafernália, esquema tático, dentro de um elenco, onde o Hoje em técnico dia, joga, de repente está tudo errado, ele põe 5 jogadores. Onde é que está esse coletivo? Não, é pera um aí. desespero, Paulinho. Posso falar uma coisinha sem desrespeito, Gilberto, aos amigos e à torcida do Atlético? Teve um jogador no futebol do Paraná que ele entrando fazia diferença. Se chama Alex. Um jogador sim. pode fazer a diferença, Não, sim. não, Porque faz gol, porque faz assistência. Como e o Zé porque Roberto levanta- fazia. Zé, eu Mas ia ele- falar do ele- Zé, eu ia falar do o Zé. Alex é isso que o Zé É o que eu está falo, falando. O craque faz diferença. Sim, porque eu aprendi uma coisa ali nos 50 e tantos anos ali com o microfone atrás da meta, entrevistando, ouvindo. Fiz muitas amizades com jogadores, mas também muitas com técnicos. Inclusive com o Dino Sani, que ainda está vivo. Está com Alzheimer lá em São Paulo, foi um grande amigo que eu O que a gente conquistei no futebol. aprendia, né? Velho Nossa. e querido Oswaldo Brandão, que trabalhou no Curitiba em nós só tivemos 1983. grandes técnicos, Tivemos Rubens Minelli, tivemos o Otacílio, que não está muito bem de Não, saúde. o né? Armando Mas- Renganeschi. A Fiores carência, Gigantes. É o Foguetinho. Vadipado ali, É o- o grande então, time. Foguetinho. Opa. O Filipe Foguetinho. Nunes. Foguetinho, Rony. mas a carência, aonde que vai achar um jogador solução? Isso é Não uma tem- outra não, história. Só desde que o queria. coletivo Na década de ajudasse, 80, né? Eu na só década queria- de 80, um time tinha Trouxe dois jogadores sensacionais 6 agora, hein? craques, capitão. Ah, sim. Hoje só tem um ou Mas dois. não pode né? esquecer que está disputando Mas, viu, uma o Série Atlético B. trouxe tá na dois metade grandes da jogadores competição. agora. O Mendonça e E o o Viveiros. São craques. Sabe jogar. São o craques, colombiano eles joga desequilibram. É o Só que trem. não tem a defesa. Viu? O Atlético faz gols e É isso que eu tava leva falando tudo pro atrás. Foguete. Eu só queria- No último jogo faz 2-0 e deixa o outro virar para Eu 4-2. sou convidado, mas eu só queria Fica à terminar vontade. dizendo Não, mais assim, você o tá que em eu casa. aprendi, que o grande jogador, ele aparece e ele decide o grande jogo. Então, o craque, ele tem que Nos sempre momentos, né? preponderar. E é o cara que falava, inclusive o capitão lembra bem dos tempos áureos dos anos 70, onde o Zé Roberto morava ali na Ubaldino do Zé Amaral, Roberto. do lado do Esse eu já São ouvi. Dom Diego, San Diego. É, ali do ladinho. Então, ali. o Zé é um dos técnicos brilhantes do Curitiba, não lembro se foi o Tim, falou uma frase que ilustra bem isso. O Zé incomoda a gente a semana inteira, mas no final de semana ele incomoda os adversários. Adversários. Então, você tem que ter jogador
Independente se o jogador Mas saiu com a freira, viu, Giba? Elan invadiu o Ricardo. campo. Eu concordo. O cara Jogador dando no campo. conta dentro do campo e decidindo. Eu concordo, ele é o cara. viu? Eu concordo tudo que você está falando. Você faz um remember, Giba. Pô, você tinha na tua frente, eu tive o privilégio, por isso que eu agradeci a todos, né? De repente você olha o Negreiro, monstro, Aladim, monstro, Aí, ó. Zé Roberto, monstro, a Batiá, mesmo com a técnica não era refinada, Saudoso amigo. sabe, fazia gol. E o que dizer do Leocádio? Leocádio. E veio o Braulio, quer dizer, faz a diferença. Leocádio- Mas Aí você será junta que- 3, 4, Capitão, melhor se ainda. um não jogasse, resolviam-se. Aí O tinha nome do qualidade. jogador é Elan Ricardo, do Besiktas. Do Besiktas. 21 anos. Diz que é o rapaz da solução do meio-campo. Ele tá aí? Tá aqui, já Chegou, na tá cidade. fazendo exame, fazendo o protocolo de Jogador contra Mas do eu do nunca Besiktas. gostei do futebol turco. Não, mas ele... Não, é porque o Ele teve não, bons jogadores, não. bom time, montou um bom time. Ele passou pela... Se eu não me engano, ele é colombiano, se eu não me engano. É, quando terminar o podcast aqui, Hidalgo, eu convido, assim, para mim, quando eu tô triste, eu vejo o Ronaldinho Gaúcho nos gols, nas jogadas, na internet. Quando você Excelente. está triste, você vê o Ronaldinho jogar. Aí tem muito jogador que jogou com o Bruxo e que fala a maneira como ele se comportava o fenômeno dentro de campo. disse que ele era Não loucura. existe. Sim. O Então fenômeno. o Ronaldinho Gaúcho, ele dizia para os companheiros: cava uma falta aí que eu já boto lá dentro. E era isso que acontecia. Não, o que ele porque fez no jogava Barcelona. muito. Craque! Nós tivemos É isso aí. craques O craque aqui faz no a Não tem diferença. gol do feio. Paraná. Não tem Tivemos gol grandes feio. craques aqui. Bom, Atlético então, vamos esperar mais. É vencer, Joga vencer, aqui, né, o sábado, Atlético? Esperar 8 que o de cima horas, percam. Com quem joga? Cuiabá. Vencer, vencer já ou faz um favor de vencer. empurrar o Cuiabá. É, pode e- vencer Cuiabá que de vem de goleada, técnico capitão. novo, né? Já Vem de saiu? Quem técnico saiu lá? novo. Guto Ferreira, mais Ferreira uma saiu. multa. Mais Ó, uma multa Mais uma contratual. grana pro Natal pra ele. Vencer de goleada, capitão, 1 Agora a vai 0. Fernando Não, Noronha. Vai ganhar, eu acho que ganha. 1 a O Atlético 0. tem que Tá fazer fraco. mais gols, tem que somar Já vitória. vai começar até promoção de ingresso. Hoje o Atlético não é Tá tantos certo? pontos, tem que somar, a vitória soma na frente. É os vencer ou gols, vencer. Tem tudo isso, né? Precisa 3, 4 vitórias. Essa na é a sequência, né? Vira a moeda. Vira a moeda. Palpite daqui um pouquinho, 9h30, joga o Curitiba, 9h35. Tem gente que reclama por causa de 5 minutos. O que você acha, Zé? Rapidinho. Nós estamos no final. É um jogo difícil, um jogo complicado. Os dois têm a mesma empate é disposição bom. de campanha, os últimos jogos, a mesma sequência de resultados, tanto de Curitiba quanto do Novo Horizontino. O Novo Horizontino não perdeu em casa. Chega uma hora que vai perder. Eu acho que o Curitiba vai fazer essa graça. Empate é bom, ô, Giba? Um jogo muito disputado, dependendo das circunstâncias da partida, cartão vermelho, amarelo, Dois a arbitragem biongos, hoje está dois decidindo. solta lateral. Não deixa de ser, porque não é gordura que o Curitiba tem. O Curitiba tem desempenho, que reflete no resultado. Gostei, né? gostei. E aí a gente se enche de esperança, né? Excesso de esperança. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de terminar com o Bion. Claro. Paulinho hoje está na... Estou no Viagem Paraná, que é um serviço Que social seria autônomo. isso? Conta para nós. De promoção e comercial para a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná. O que seria isso em Noves Fora Zero? É o órgão do governo É. que promove Viagem o é- turismo. Viagem com J, Viagem Paraná. Mas é do governo. Faz É do parte governo, presidido pelo Irapuã Cortes, que é uma pessoa maravilhosa e Aliás, o extremamente turismo do dedicado. Paraná, pelo que Está eu em sei... crescimento. Está em crescimento. Está cada vez subindo Diz que mais, o está ano na prateleira passado de subiu cima. 17 Sabe pontos. qual é o segredo do turismo? Lógico que quem viaja quer ter uma boa companhia aérea, um bom carro para viajar, um ônibus, um bom hotel, quer comer bem e ter acesso aos atrativos. É a essência. Quem que pode motivar uma pessoa a viajar? O agente de viagem. Ah, perfeito. O Viagem Paraná, a especialização dele é capacitar o agente sobre as potencialidades turísticas do estado do Paraná, porque nós temos Curitiba, Serviço Foz do também? Iguaçu e Litoral com Ilha do Mel, que são os tops. Mas temos muito potencial, Não. inclusive praias de água doce, no oeste e no noroeste do Essa estado do agora, Paraná. no final do ano tem muita festa na praia, né? Grandes Sim, cantores, né? esse verão do Paraná foi muito é bom, simplesmente fantástico. Milhões de pessoas, de público, Espetacular, grandes né? nomes da música. Eu trabalho no governo e com muito prazer, porque eu gosto muito do Ratinho Júnior, que aliás é oriundo do rádio.
Exato. Piá, Só é o Piá oriundo, Curitiba, Ele e o pai, né? radialista. Ele era como o sonoplasta e olha foi lá, olha. sonoplasta para o pai, porque Mas a família tinha dificuldade deixa, de pagar hora essa para um operador, ele aprendeu a ser operador. E depois Isso é verdade. estudou o marketing dele, se dedicou à política, foi deputado estadual, vou dizer uma o mais coisa, votado deputado federal. Então vereador em Curitiba, estão ele falando vai dele casar. aí na frente, hein? Estão falando dele aí na frente, hein? Não Pois sei lá, né? é um nome que está na Belinda. Eu gostaria- Nacionalmente, que seria muito bom para o Em nome de estado do todos Paraná. aqui, gostaria que fizesse um convite ao nosso secretário que trabalha com você para falar essa coisa. Secretário de Turismo, é o Falou de do Cascavel. Paraná, bola para aqui, vamos falar. O nosso secretário Leonardo Paranhos é de Cascavel, foi prefeito 2 vezes em Cascavel. Eu estive, eu acho que uns 2 meses e meio. Logo que ele assumiu, fui num evento em Cascavel. Fiquei vivamente impressionado com a urbanização de Cascavel. A cidade está muito bonita. Encontrei o nosso Tchê, É, tchê. Garcia Casagrande. Dono do restaurante. E gosto muito do Paranhos, que foi um deputado também estadual, Paranhos. Que incorporou o turismo. Ele pediu, quando o governador convidou numa reforma administrativa para fazer parte do governo, ele disse: se você me der a condição de escolher, eu quero trabalhar na área do turismo, porque o turismo é fantástico, é maravilhoso. Diziam que Curitiba era cidade dormitório, eu acho que também já não está Já. mal. E eventos, se o enganaram. Natal de Termino- Curitiba agora vai Pois ser não. uma loucura, o Natal Disney. Obrigado pela sua presença. Estou sempre à Sempre disposição. importante, hein? E a hora que vocês me acionarem, eu Bom, estarei tá- participando bom, aqui. Você já casa. sabe como chegar aqui, né? Morei A muito cadeira tempo tá aqui aí, no ó. Jardim das Tem Américas. mais uma Conheço aqui, bem ó. a região. Tem mais uma aqui, né? Foguetinho falou agora É. de algo que nós precisamos começar a divulgar e dar atenção. Curitiba demonstra para o mundo que é uma cidade realmente fantástica. Curitiba ganhou de muitas cidades importantes deste mundo afora a condição de fazer o Natal Disney. Isso Nós vamos ter o vai Times colocar Square. Curitiba, Times vai Square, colocar na Curitiba numa Marechal. posição ainda maior. Por isso, aplausos aos nossos Perfeito. prefeitos. Eu digo nosso prefeito Rafael, que saiu, que fez uma excelente administração. O menino que eu chamo porque conheci garotinho, eu Eduardo trabalhava com o Dr. também. Paulo. Estão voando, hein? Eu trabalhava com o Dr. Paulo. O Eduardo era um piazinho, não é? O Eduardo hoje é o prefeito E muito de bom, Curitiba. E nos primeiros meses de administração, ele está dando um show de bola. Parece que ele estava como prefeito já há muito tempo. Grandes realizações. Mas ele tem e um a mestre, melhoria né? de Escola boa. Curitiba, a melhoria de Curitiba vai ser acentuada com o comando dele. É, a juventude está tomando corpo, né, Mion? Sobre o Curitiba, eu vou resumir uma coisa. Joga o melhor Aqui um visitante, pouquinho o principal colado. visitante contra o dono. Bem lembrado. O Curitiba é o melhor visitante, quer dizer, melhor para ele, né? Não para o adversário. E o Novo Horizontino é o melhor time em casa. Então vai ser um embate de gigantes. Giba, sai daqui, vai fazer pelada? Ó, Não, frio, hein? Você não tem idade, vou mas dá dominar o atenção. mundo ainda. Ah, capitão, Viu, capitão? vamos lembrar só, você de casa, se inscreva no canal e dê o seu like ou o seu joinha. Faz isso Ó, pra nós. Obrigado. vou falar pra você um lampejo de um jogador, Josué, nesta noite. Exato. De fora da área. O resto deixa com o plano Deixa de da jogo chuta. do Curitiba, que não toma gol, trouxe mais 3 pontos. Muito bem, um grande abraço a todos, obrigado para a galera aqui. Tchau. E vamos na frente, hein? Até É lá. outra. Tchau, tchau. Mestre Esporte Clube chegou